Vamos lá, retornando. Esperar a Simone. Só esperar a Simone entrar aqui, gente. Oi. Oi, voltamos? Voltamos. Amigo, Acontece isso faz também, parte, né? Faz parte, faz parte. faz, faz parte. Vamos lá. Gente, a gente vai ganhando experiência, né? Ou quarentena boa pra gente aprender. Tudo, tudo, Nada se perde, tudo se aproveita de alguma forma. tudo. Então vamos lá, Simone. Eu acho que a gente podia definir um pouquinho as camadas do RTI. O que que você acha? A gente conversar. Eu acho que eu posso dar uma sugestão. Acho que a gente pode falar dos objetivos primeiro, né? Show. Porque eu acho que os objetivos eles te levam a entender melhor as camadas, né? Ótimo. Então, basicamente, o RTI ele vai ter três objetivos, né? O primeiro objetivo é diminuir o número de diagnósticos falso positivos, né? Então, ou seja, aquele número exorbitante de crianças que são confirmadas com dislexia quando na verdade ela só tem uma dificuldade de aprendizagem. Uhum. O segundo objetivo é diminuir o número de falsos negativos, né? Que é o contrário. Então, ou seja, sabe aquela criança Uhum. que tem a dificuldade, mas daí você fala, espera mais um pouquinho, daqui a pouco passa, espera mais um pouquinho. Então, essa criança é uma criança que tem dislexia, mas ela não está sendo enxergada, né, dentro da escola. E o terceiro e último é o critério diagnóstico, que seria a falta de resposta à intervenção. E aí, com base nisso, eu tenho que pensar que essa falta de resposta à intervenção, ela vem num crescente. Daí a necessidade de entender as camadas do RTI, né? Então, a primeira camada do RTI, a gente diz que ela é uma camada preventiva, porque ela é uma camada do todo, né? Então, você vai ter a aplicação de um rastreio universal, aonde esse rastreio ele vai ser baseado em habilidades preditoras para alfabetização. Então, com certeza, ali tem que ter questões de investigação de vocabulário, de habilidade metafonológica, memória operacional fonológica, velocidade de acesso ao léxico mental, que é a nomeação automática rápida. Então, o que, que vai acontecer? Essa criança, no meio desse grupo classe, que é a camada coletiva, vamos dizer assim, né? Quando ela não responde a uma intervenção, e essa intervenção, basicamente, ela é por volta de 4 meses, né? Porque dá mais ou menos 2 bimestres, né? Aham. Ela, de novo, é submetida a uma nova aplicação, por isso a questão do monitoramento, a nova aplicação do rastreio. E aí eu vou ver se essa criança, depois de 4 meses de intervenção, ela melhorou, ela deixou de apresentar as dificuldades, que é ótimo, tá bom, né? Significa que ela sai do risco. Mas se essa criança ainda continua, né, dentro dessas, apresentando essas dificuldades, ela vai para uma segunda camada, que é o que a gente chama de camada em grupo, que é onde essa criança já não está mais na sala de aula com o seu professor, ela está com um professor especializado, que pode ser o professor do AE, ela pode ser o professor, que na verdade é o professor itinerante, o professor substituto, e essa criança vai passar, então, por uma intervenção que ela é remediativa. Eu já sei que ela é uma criança que confirmou o risco. Então, essa intervenção ela vai ser mais sistemática, mais frequente. Então, aí o que vai acontecer é que eu tenho Exatamente, né? A questão da frequência e da intensidade. isso, frequência e intensidade. E aí você vai ter isso por mais 4 meses. Nesses 4 meses, você vai observar essa criança. E se esta criança, no terceiro
na terceira aplicação do protocolo de rastreio, ela ainda permanecer com a dificuldade, o que, que vai acontecer então? Aí você vai encaminhar para a terceira camada, porque daí ela já vai para a camada do diagnóstico interdisciplinar. Entendeu? Então ela já vai para a clínica, ela sai da escola e vai para a clínica. Eu brinco que é um sistema de peneiras, né? Isso, na verdade, um sistema de filtros, né? Ele vai filtrando, Filtro é mais né? bonito, né? Um sistema de filtros, né? E a Então, eu acho... eu vi a Amália aqui entrando, e Simone, o interessante, desculpa te interromper um minuto, é que assim, na primeira camada, aquelas crianças que porventura não têm as queixas, elas se beneficiam muito, né, também. Muito, porque a vantagem eu acho... atinge a quem você quer atingir, mas você alcança todos e melhora o desempenho da classe, né? E você sabe que tem uma questão sociocomportamental que eu acho que é bem interessante. Essas crianças que não apresentam a dificuldade, como elas estão juntas nessa intervenção na primeira camada com as crianças que têm dificuldade, elas se tornam solidárias, elas se ajudam, né? Então elas descobrem o poder da empatia, da solidariedade, da amizade, que eu acho que isso é muito importante. Pareado, né? Ele às vezes gera um fruto muito maior do que esse diálogo professor-aluno, né? Isso, exatamente. E até o aluno se sente muito mais confortável com aquele coleguinha, né? Do que muitas vezes com o professor. Então você cria relações ali que vão se tornando muito sólidas, né? Eu te interrompi quando você ia falar da terceira camada, de forma mais específica. Se você quiser retomar, desculpa. Não, na verdade, uma das coisas até a Amália colocou, né? É muito complicado para os professores entenderem isso no primeiro momento. Eu acho que para todo mundo é complicado. Eu acho que até para a própria fono educacional é complicado você entender. Implementar não é fácil. Não, implementar não é fácil. Implementar não é fácil porque você precisa estar com a equipe da escola, né? Então você precisa mostrar que você faz a diferença nessa equipe. E tem uma coisa que eu costumo dizer muito, é que, por exemplo, né? Tem alguém que perguntou aí, né? Se o psicopedagogo pode aplicar o RTI. Pode, né? Pode e deve. Na verdade, o fonoaudiólogo educacional, ele conta muito com o psicopedagogo na segunda camada, né? Então, assim, por que na segunda camada? Porque, teoricamente, a gente ainda não discutiu isso em âmbito do Conselho Federal, mas é uma coisa que a gente vai discutir, né, no Conselho Federal de Fono, que, na verdade, a segunda camada, a fonoaudiologia educacional não pode estar em grupo com as crianças. Não pode, tá, gente? A gente precisa estar com as professoras, orientando as professoras, para as professoras fazerem as atividades. Mas, por exemplo, eu posso estar orientando um psicopedagogo para fazer. Então, o psicopedagogo, ele se torna o meu parceiro. Por quê? Porque o psicopedagogo, ele também é um agente da escola. Ele também é um profissional que está dentro da escola, olhando, monitorando a questão da aprendizagem da criança. Somos parceiros, né? Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Com certeza. Isso até foi uma pergunta da Flávia Nascimento. Oi, Flávia. Conosco. Se posso passar para os profissionais da escola tudo que aprendi no curso de RTI, claro. Ou somente faz o curso que pode aplicá-lo? Não, deve, né? Eu acho que assim, o modelo de RTI é um modelo que ele tem que ser vastamente conhecido, né? Até porque a gente não tem é que no Brasil, o que acontece, né? A gente tem ainda poucos pesquisadores se debruçando em cima do RTI, né? Mas os poucos que estão se debruçando, eles estão cumprindo a sua tarefa, né? Então, nós temos esses profissionais desenvolvendo programas, né? Então, eu também gostaria de ver programas da psicopedagogia, né? No modelo de RTI, porque a gente tem vários na fono, tem alguns na psicologia já, mas a gente não tem na psicopedagogia. Então, vamos imaginar, né? Se eu estiver comparando com os Estados Unidos, que tem mais de 150 modelos, né? Para o professor escolher, né? Olha, gente, que riqueza isso, né? Agora, o professor precisa se apropriar desse conhecimento, né? Se o professor não se apropria do conhecimento, ele não vai conseguir escolher. Se ele não tiver um fono educacional, né, junto com esse professor, ele não vai conseguir escolher mesmo, né?
Não, e até eu costumo dizer o seguinte, a frequência que o fonoaudiólogo educacional ele está dentro da escola ainda não é a frequência ideal, né, Simone? E aí, quando a gente faz do professor esse agente multiplicador, né, quando a gente faz desse professor o nosso braço lá juntamente com as crianças, a chance de resultado é Ah, infinitamente maior, né? sim, sim, Exatamente, porque isso vai ser replicado desde que, obviamente, é aquilo que você falou, a gente precisa disseminar esse conhecimento, a gente precisa que a equipe sim. entenda e saiba É. realizar exatamente. E a Daniele Brito, ela colocou uma questão importante, que é fonoclínica, mesmo especialista em linguagem, só atua na terceira camada. Olha só, Dani, vou te chamar de Dani, tá? Olha só, Dani, não necessariamente, só que eu preciso que esta pessoa que está na clínica entenda do modelo de RTI. Vou te explicar por quê. Porque, por exemplo, se eu estiver em uma escola que eu estou implementando, ou a Thaís estiver numa escola onde ela está implementando o RTI, ela vai ter que ter alguém da clínica que entenda do modelo de RTI para aplicar a terceira camada. Porque se ela não tiver ninguém da clínica para encaminhar, para poder encaminhar para fazer a terceira camada, aí a gente vai ter um problema. Porque daí os erros diagnósticos vão acontecer, né? Sim. Aí a gente vai ter problemas de encaminhamento e reencaminhamento. Ah, não sei para que profissional. E eu falei isso, E né? Eu acho que problema. vamos combinar que esse é um problema, né? Então, assim, isso é uma coisa importante. Olha só, a pessoa que atua na linguagem, ou que atua necessariamente na linguagem oral, mas que recebe crianças que vêm com queixa de problema de aprendizagem, ela tem que estar, sim, atualizada para poder receber essa criança e fazer um bom atendimento em nível de terceira camada, né? Exatamente, porque senão você faz todo esse trabalho dentro da escola, e aí o que eu acho interessante para a escola, a aplicação do RTI, é exatamente porque esses profissionais da escola, eles podem contribuir muito para esse processo diagnóstico, a partir do momento que elas aplicam essas ferramentas antes e elas conhecem o desempenho das crianças, né, dentro já do modelo, e aí às vezes vai para um profissional que não tem esse conhecimento e mata todo o trabalho, né? Eu falei que É, é um problema, que às vezes o profissional que recebe não tem a formação, o conhecimento, a especialidade, enfim. E aí acaba que, não, mas eu acho que não é bem assim, e aí a gente verifica que as dificuldades aí elas vão alcançando outros níveis da escolaridade, né? É. E tem uma coisa importante que eu esqueci de falar para Dani, que é assim, ó. Agora, Dani, estão começando a surgir as pesquisas com RTI com crianças de 4 a 6 anos de idade. Isso eu te Então, fato em média. daqui a pouco a gente vai ter material específico para essa população. Para rastreio Então, dessa situação. isso, para rastreio e intervenção já, né? Então, a gente está trabalhando isso com o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco. Então, vem coisa nova por aí. Eu acho que, e é interessante falar que até o final desse ano a gente vai ter ainda mais programas de RTI para vocês, né? Então, eu acho que vai ampliar um pouco mais a nossa atuação, E né? o que também traz, né, Simone, para o profissional, eu acho que o RTI veio como um divisor de águas mesmo para a fonoaudiologia educacional, porque ele exatamente garante que esses estímulos eles cheguem às crianças da forma como deveria, né? E faz com que realmente consiga se separar o joio do trigo, consegue-se ter uma assertividade nesse diagnóstico, uma intervenção mais pautada. E aí eu acho que isso está retroalimentando, né, também, porque está instigando que os profissionais, os pesquisadores, né, vocês de laboratórios de investigação, tenham cada vez mais o enfoque de produzir materiais voltados para isso. E aí eu falo, eu enquanto clínica, gosto muito porque isso ampara muito o meu trabalho. Quando eu preciso mostrar para uma família um desempenho pré e um desempenho pós-intervenção, isso faz com que a credibilidade profissional do fonoaudiólogo, não falo minha especificamente, mas do fonoaudiólogo,
ele se eleve também, né? Porque você consegue comprovar um resultado que antes era muito empírico, era muito sem uma métrica, né? Sim. E isso é importante porque você mostra não só para os pais o valor do seu trabalho, mas para os professores, né? Então, o professor começa a entender a sua responsabilidade perante aquela criança, né? E aí tá certo, né? A Érica dizendo que diminui a demanda do consultório, diminui, mas por quê? Porque a gente tem muito falso diagnóstico sendo encaminhado, né? E eu As acho que dificuldades sendo isso, ditas com... exatamente, é. Então, a Gisele, acho que perguntou que quem faz os cursos do TEAR, que são cursos de formação, pode entrar com o pedido de título de especialista? Pode, porque juntos eles somam a carga horária que vocês precisam. Então, esses cursos de formação... isso é uma outra coisa que eu vou aproveitar aqui na live e falar, né? Então, assim, olha só, gente... Nós estamos querendo que as pessoas que trabalhem na área da fonoaudiologia educacional, elas requeram o título de especialista, né? Que é importante para a gente somar, né? Então, quem somos nós, né? Quantos somos nós? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Não em termos só de atuação, mas enquanto, por exemplo, fechar orientações específicas para os profissionais. Então, quanto maior for o nosso número, claro que maior vai ser o nosso fortalecimento perante a uma atuação na educação baseada em evidência científica. Né? Eu acho que isso é importante. Teve uma perguntinha prévia lá na nossa caixinha antes, de uma criança de 9 anos no terceiro ano que não reconhece o alfabeto, é da Clau Liz Edu, eu acho que é isso. Se essa criança, então, no terceiro ano, com 9 anos, que não reconhece o alfabeto, poderia se beneficiar do RTI. Na verdade, né? Eu acho que assim, ó, ela já está com 9 anos, né? Então, se ela já está com 9 anos, significa que aquela janela de maturação neurológica que ela tinha para a formação da memória integrativa para a aprendizagem, ela já ocorreu. Então, o ideal é que ela seja encaminhada para um profissional da área da linguagem escrita, para que esse profissional, antes do diagnóstico, submeta essa criança a uma terceira camada da RTI. Ela vai se beneficiar. Ela vai se beneficiar até para você saber o quanto essa criança tem de comprometido as habilidades preditoras para a alfabetização. Então, isso vai ser muito importante para o diagnóstico. Então, a pergunta, ela vai se beneficiar? Sim, ela vai se beneficiar. Mas isso não quer dizer, né, que, na verdade, ela já seja uma criança disléxica, tá bom, gente? Porque nesse mundo dos problemas de aprendizagem, eu tenho N fatores, né, que podem contribuir para a dificuldade que ela está apresentando. Mas se a resposta, ela se beneficiaria? Se beneficiaria, mas ela já se beneficiaria numa terceira camada, tá bom? Sim, nós temos algumas perguntas aqui na caixinha, ó. A Andressa Pérez fez. Andressa? Oi, Andressa! Da primeira camada de 4 meses seriam quantas vezes por semana? E isso é um fator, né, que nos diferencia muito de outros países, né, Simone? Então, o que acontece é assim, na realidade, quando você tem uma intervenção onde você está inserido, se você consegue inserir o modelo de RTI dentro da dinâmica escolar, então você tem, por exemplo, na primeira camada, 3 vezes por semana. Né? Na segunda camada, 2 a 3 vezes por semana, né? E aí, na terceira camada, essa criança vai para a clínica e aí o ideal seria 2 vezes por semana. Né? Então, eu acho que diferencia um pouco do que acontece fora dos países, porque lá, teórica e praticamente, o RTI é feito 4 vezes na semana, com descanso de apenas um dia, ou segunda ou sexta. Mas aqui... tudo é adaptado, né? Então a gente vai ter que adaptar, porque se a gente falar para o professor que a gente vai ficar na sala dele 4 vezes por semana, ele não vai gostar. Então, como a gente quer esta relação de proximidade, carinho com o professor, a gente vai ficar só 2, 3 no máximo, tá bom? E mais perguntas, que é da Juliane, CMF. Quem faz a testagem na primeira camada é o professor. Na segunda seria o AEE e na terceira a fono? Então, assim, ó, na primeira camada é a fono educacional, né? É a fono educacional junto com o professor, porque o professor tem que estar ciente, né, na verdade, de quais crianças estão respondendo ou não.
Na segunda camada, a fonoaudiologia educacional não pode atuar dentro da escola. Então, a gente pede, a gente orienta, a gente faz a tutoria pro professor do AEE, faz a tutoria pro psicopedagogo, ou faz a tutoria para os professores substitutos ou estagiários que estão na escola, né? Eles ajudam muito a gente. E a terceira camada seria a fono, né? Então, tem uma outra pergunta aqui que pode fazer as 3 camadas na clínica? Oi, Soraya, olha só, não é o ideal, mas você pode adaptar. E por que eu tô falando que você pode adaptar? Porque qual que é a nossa realidade hoje, né? Então, quem aqui recebe crianças na clínica com 6 anos de idade? Se eu ficar perguntando, eu falar eu, todo mundo recebe, né? Então, as crianças, elas estão chegando com 6 anos de idade na nossa clínica. Então, o que eu tenho orientado as pessoas, né? Eu tenho orientado as pessoas a formarem pequenos grupos de crianças de 6 anos para que elas possam ser submetidas de forma em grupo a essa primeira camada. Até porque a primeira camada ela é mais lúdica, né? Com os materiais. E aí você pode, então, trabalhar de uma forma mais coletiva com essa criança. A segunda camada você também pode fazer na clínica e na verdade, aí a segunda camada você pode optar, né? Fazer individual ou em grupo. Mas a primeira camada a gente pede que mesmo que seja na clínica, seja feita em grupo, né? E aí a pergunta que não quer calar, né? Qual ou quais os desafios que geralmente encontra para ingressar com RTI nas escolas da Fono Lúcia Rafael? Ai, olha essa Lúcia, ó. A Lúcia, tô mutuando aqui. Olha só. Olha só, Lúcia, eu gostei da sua pergunta, porque, na verdade, é um desafio mesmo, né? Primeiro que é um desafio porque as pessoas nunca viram a fonoaudiologia educacional trabalhar com esse enfoque, né? Segundo que, na verdade, a gente tem a necessidade de mostrar que a gente pode desenvolver esse trabalho junto ao professor, né? E terceiro, porque a gente está pedindo para ele mudar um pouco o paradigma, né, desse trabalho. Então, eu acho que são vários os desafios, mas para mim, o maior deles não é nem esse que eu citei, é convencer esses professores de que estas habilidades que a gente está propondo para trabalhar, que eles dizem o tempo inteiro, mas eu já trabalho, mas eu já faço isso. É ele perceber que eles, na verdade, não fazem de uma forma tão instruída como a gente está propondo. Acho que esse é o desafio. Mas quando eles percebem isso, eles acabam tendo adesão ao programa. Pelo menos é isso que eu já vivenciei e vivencio com as pessoas que estão aplicando o RTI. Né? A Thaís está sem áudio, né? A gente pode brincar de fazer leitura orofacial, tá bom para você, Thaís? Tá ótimo. Então, assim, não ouço a Thaís. Pessoal, vocês estão ouvindo a Thaís? Vocês estão me ouvindo? Mas a Simone tá com áudio, né? Mímica, A gente vai começar a fazer o jogo da mímica aqui, né? Acho que é a melhor coisa. Acho que é a melhor coisa, né? Você não tem o fone? Às vezes, se você coloca o fone, melhora. Bom, mas olha só, né? Como vocês estão me ouvindo e não estão ouvindo a Thaís, ainda deixa eu continuar batendo papo aqui, né? Uma das coisas que eu acho que é primordial pensar na questão do RTI é a gente conhecer não só a estrutura dele, mas os materiais que você pode ter acesso para trabalhar, né? E tem uma coisa interessante que na verdade, a gente precisa pensar que não é só os programas que a gente pode aplicar com essas crianças, né? A gente também pode instruir os professores a utilizar materiais que sejam de estimulação das habilidades preditoras. Então, isso é muito importante, né? Nós conhecermos quais materiais que a gente pode, de forma confiável, né, apresentar para esse professor, mostrar o objetivo, mostrar como se trabalha, mostrar como se estimula, porque isso daí acaba sendo fundamental.
As pessoas estão perguntando, Thaís, se elas podem conhecer os materiais. Vocês têm os materiais aí? Se não tiver, não tem problema. Eu me comprometo a fazer um videozinho com todos os materiais para passar para vocês, tá bom? A Thaís está falando, vai pegar, né? E aí, pode pegar, vai pegar. Trazer os materiais. Enquanto ela não vem, na realidade, uma das outras coisas que precisa destacar é que o que vai acontecer? Você vai trazer finalmente a diferença do que é fono na escola, né, e do que é a fono educacional, né? Eu acho que isso é extremamente importante, né? A fono educacional, ela está preocupada ou ela está preparada para trabalhar as relações que existem entre a linguagem oral e a linguagem escrita, né? Thaís, está travando as duas agora. Tá.